Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um tema polêmico. Alimentos que você podia jurar que te ajudavam a emagrecer, mas que não ajudam. Ficou curioso? Vem que eu vou te contar. Gente, aproveitando a oportunidade, para lembrar vocês de se inscrever aqui embaixo no canal, curtir esse vídeo, comenta, me fala aí o que você gostou nesse vídeo, que dúvida que você tem, o que você gostaria de ver no vídeo aqui. Essa participação é importante para a gente estar trocando informações e dicas. Assim a gente consegue fazer o trabalho fluir melhor, tá bom? Pois é, gente, como eu falei, esse tema é um pouco polêmico, né? Na verdade, assim, eu quero que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou explicar melhor alguns detalhes no final sobre alguns alimentos que talvez você fique com muita dúvida e que talvez você tenha sido receitado ou alguém já te indicou para emagrecer. Mas vamos começar a identificar então melhor quais são esses alimentos falsos que na verdade não te ajudam a perder peso como deveriam. Número 1, biscoito creme crack. Pois é, gente, eu já cansei de falar isso e eu canso de ver gente que fala isso pra mim, que deixou de comer pão no café da manhã para comer 4 biscoitinhos creme cracks porque precisava perder peso. Agora tem uma notícia para te dar. Não funciona. 4 biscoitos creme cracks equivalem a um francês em termos de carboidrato, de caloria. É a mesma coisa. Então, você trocar 4 biscoitos creme cracks pelo pão francês ou pão francês por 4 creme cracks não faz diferença. Você só fica com mais fome. Então, não é uma boa troca para fazer para você emagrecer. Número 2, biscoito de arroz. O biscoito de arroz é um pouco polêmico, mas na verdade eu trouxe ele aqui para a gente fazer uma discussão. Por que eu preciso cortar arroz do meu almoço, mas eu como 5, 6, 10 biscoitos de arroz no meu café da manhã? Eu queria entender a lógica, é exatamente esse o conceito, eu queria entender a lógica do porquê. Eu já vou te explicar mais um pouco sobre a questão do biscoito de arroz, porque ele dá para ser usado. A questão é que fica um pouco controverso às vezes você deixar de comer o pão de novo no seu café da manhã para comer 10 biscoitinhos de arroz e cortar o arroz do seu almoço. Algumas coisas não fazem muito sentido, por isso a gente precisa entender melhor a lógica de algumas coisas. Número 3, tapioca. Aí você fala pra mim, então eu vou comer uma tapioca de manhã. Não necessariamente tapioca emagrece, tá, gente? Tapioca tem alto índice glicêmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que grande parte dela é convertida em açúcar quando entra no seu corpo, assim como o pão francês. Ela tem um teor calórico menor realmente, mas aí você faz uma tapioca que gasta 8 colheres de tapioca, 4 colheres de tapioca, uma tapiocona enorme, não é muito mais saudável do que um pão francês, não. Então a gente precisa entender um pouquinho as quantidades aí e entender melhor como é que trabalha com essa tapioca, senão ela pode te engordar ao invés de te ajudar a emagrecer. 5, receita low carb. Em terra de low carb, quem faz receita é rei, né? A gente vê hoje em dia milhões de receitas low carb no meu Instagram mesmo, tem um monte. E a gente ouve falando muito sobre low carb, sobre alimentação low carb, dieta low carb, receita low carb. Mas uma coisa eu preciso deixar claro, receita low carb ela não emagrece. Não vou entrar muito nesse detalhe agora do que é uma alimentação low carb, mas basicamente é uma alimentação de baixo carboidrato. Então, normalmente as receitas low carb têm mais gordura e proteína e não tem carboidrato. Isso não necessariamente é uma ajuda para quem quer emagrecer, principalmente se você tem uma alimentação com carboidrato. Se você come carboidrato durante o seu dia e põe uma receita com alto teor de gordura, você vai engordar. Então a gente tem que ter um certo cuidado com as receitas que a gente vê low carb na internet. Número 6, receita fit. A gente vê no Facebook aí também um monte de receita fit. Bolo de não sei o que fit, doce de não sei o que lá fit. O fit ele entrou na moda porque dá a entender que é uma coisa saudável, é uma coisa para emagrecer. Mas não necessariamente funciona. Então, de novo, assim como eu falei na low carb, a gente tem que ficar muito alerta a quantidades, aos ingredientes que leva, se não tá levando um monte de coisa industrializada. Por isso, vamos ficar de olho. Próximo item, gelatina zero. O
Quem já viu minha postagem no Face, já viu que eu já falei sobre gelatina zero. Gente, gelatina zero não é, de jeito nenhum, uma opção para ninguém. Não tem colágeno, não emagrece, não é saudável. Tem corante, conservante, aromatizante, todos os antes que você conseguir pensar. E tem maltodextrina. Para quem não sabe, maltodextrina é um carboidrato de alto índice glicêmico, vulgo um tipo de açúcar. Só que por lei, maltodextrina não é considerada açúcar. Então a gente não chama de açúcar, pode colocar na embalagem que é zero açúcar, porque realmente não tem. Só que a maltodextrina responde no nosso corpo de forma parecida. Por isso a gente tem que ficar muito de olho nos alimentos que são zero e que vão ter maltodextrina no ingrediente, porque acaba que no corpo responde como açúcar. E, por exemplo, um paciente diabético tem que ficar de olho. Suco de pacotinho zero. Assim como a gelatina, suco de pacotinho não tem fruta, não tem nada. É só cheiro de alguma coisa, gosto de alguma coisa, mas não tem nutriente nenhum ali. É só um bando de química embolorando no nosso corpo. Então a gente tem que ficar muito alerta porque normalmente também tem maltodextrina ali. Então, independente se o suco de pacotinho é normal ou é diet, zero, light, evita. Aí você vai me perguntar, mas Nutri, se tudo isso daí eu não posso comer, eu vou comer o quê? Aí, meu amor, você vai no nutricionista. Por quê? Alimentos, como eu falei, tapioca, biscoito de arroz, existem muitos alimentos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para te ajudar na perda de peso, sim. A questão é saber controlar a quantidade. A gente precisa fazer um cálculo para saber quanto de carboidrato que você pode consumir naquele dia, quanto de proteína, quanto de gordura. Existe uma distribuição. Nenhum alimento sozinho ele tem poder para te engordar ou para te emagrecer. É aquela história, se uma maçã tem 40 calorias, um brigadeiro tem 40 calorias, os dois têm a mesma quantidade, então necessariamente responder igual no corpo? Não, porque o nosso corpo é movido por vitaminas, por minerais, existe muita coisa envolvida. A questão é não ser tão paranoico com algumas coisas, cortar coisas que não precisavam ser cortadas, incluir coisas que não precisavam ser incluídas. Dá para usar abacate e emagrecer, dá para usar chocolate 70% e emagrecer, dá para usar tapioca e emagrecer, dá para comer arroz e emagrecer. Tudo depende para quem, quanto, como. Por isso, vá ao nutricionista e tenha o seu cardápio individualizado voltado para você, porque cada um é um. Cada um tem sua genética, cada um tem sua história. A gente precisa respeitar os limites de cada um, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E na semana que vem a gente se vê de novo. Conto com vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.